Em 2025, o presidente dos Estados Unidos ficou frustrado, porque o seu plano de igualar o feito a Barack Obama e ganhar o Nobel da Paz no primeiro ano de governo não acabou se concretizando. O presidente americano se autodenominou, inclusive, como o presidente da paz, por ter conseguido, segundo ele, o acordo entre Hamas, Israel e Gaza, e ele também listou ali 8 guerras que havia resolvido. Com seu estilo irreversível e impulsivo, Trump tem agora, em 2026, a oportunidade para poder realizar o seu sonho de ir a Oslo receber esse prêmio ou não. Fred, qual que vão ser os desafios do presidente americano agora? Não são poucos, são muitos. Ele se colocou numa situação de que ele seria o grande responsável pela paz mundial. E ele fez algumas coisas realmente na esfera internacional que deram essa possibilidade, né? No Prêmio Nobel desse ano, ele se empenhou pessoalmente. Ele ligava para os membros da academia, ele fez pressão no governo da Noruega, que é onde fica a academia que concede o prêmio. Ele chegou a assinar o acordo da entrega dos reféns do Hamas para Israel, que foi cercado de uma simbologia, de uma pompa, que nunca se viu nessa situação. Mas ele acabou sendo preterido pela Maria Corina Machado, da Venezuela. A gente falou aqui, inclusive, ele aparecia até nas casas de apostas também, né, Fred? Sim, como ali favorito. Aparecia como favorito, exatamente. Mas tinha algumas coisas. Por exemplo, a questão de Gaza não poderia entrar porque estava sendo avaliado o período anterior, né, do ano anterior. Então, Gaza, o acordo, a primeira fase que já foi assinado, já pode entrar em 2026. E ele, como ele falou assim, ele disse que ele resolveu 8 guerras em 9 meses, né, que foi o Israel e o Hamas, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Índia e Paquistão, Sérvia e Kosovo, Armênia e Azerbaijão, Ruanda e República Democrática do Congo, o Camboja e a Tailândia. Aí que começam os problemas, né? 2 desses conflitos já não estão tão bem resolvidos. A questão do Congo e de Ruanda, que é uma guerra que já dura mais de 30 anos, muito motivada pela exploração mineral da região ali de Kivu e também por uma forte distensão étnica, é muito complicado de ser resolvido. Por um ponto, não só as pressões externas, mas é que são vários grupos que estão sob um mesmo manto de uma guerra civil muito pressionada externamente, né? Ruanda entra nesse ponto como acusada de ser patrocinadora do M23, que é esse guarda-chuva de grupos que se levantam. Então, é uma situação muito complicada. E mesmo após a assinatura do acordo, que foi mais ou menos em junho, os combates não pararam, né? E o outro que chamou ainda mais atenção foi o conflito entre a Tailândia e o Camboja. Ele fez um acordo, assinou em outubro, dentro do evento na Malásia, anunciando o fim do conflito que tinha ocorrido em julho, que foram 5 dias, 43 mortos. Era uma disputa de fronteira entre os 2 países, uma disputa antiga, desde a época do controle colonial do sudeste da Ásia pela França. E pouco tempo depois, voltaram a acontecer conflitos e, em dezembro, explodiu novamente um conflito entre os 2 países. Então, o que ele anunciou como resolvido não estava resolvido. É sempre muito performático, né? É muito da figura do presidente americano, porque nesse conflito, no caso, ele até chegou e falou que ia pegar um telefonema, ia fazer um telefonema e ia resolver. E a gente vê que é muito mais complexo, né? São conflitos ali que se estendem por anos, tem muitas particularidades, não é do jeito Donald Trump de se resolver, né? Exato. Ele ficou muito empolgado com a ideia da solução de Gaza. Mas Gaza também não é uma situação que está plenamente resolvida, né? Gaza é uma parte de um conflito muito amplo no Oriente Médio, que é o conflito histórico, né, entre os palestinos que perderam seu próprio Estado na década de 40, com a criação do Estado de Israel e principalmente com a Guerra de Independência de 1948. Ainda há conflitos, problemas muito graves na Cisjordânia, que é onde há mais de 500 mil
colonos israelenses espalhados em assentamentos dentro da Cisjordânia e que o atual governo continua ampliando a concessão para a abertura de novas unidades habitacionais para esses colonos em pleno território da autoridade palestina, né? Isso já é uma coisa. Outro problema, a questão de Gaza foi resolvida a primeira fase. Agora vai entrar na segunda fase, que é uma fase mais complicada. A primeira fase foi um recuo das hostilidades, a devolução dos reféns que foram conseguidos, mas também a retirada... Assim, essa devolução dos reféns ali foi bastante conturbada. Muito sofrida. Né? Era para ter ocorrido em 72 horas, foram meses até a entrega dos restos mortais das vítimas. Então é uma coisa que ainda tem. Agora a segunda fase vai ser ainda mais complicada, porque é a retirada completa de Israel apenas para uma faixa tampão entre Israel e Gaza, o estabelecimento de uma autoridade multinacional, o início da reconstrução de Gaza e o desarmamento do Hamas. Tudo isso vai ser muito desafiador. Até que ponto, né, que o Hamas vai conseguir, ele vai aceitar esse desarmamento mesmo? Ele não aceitou a plena retirada ainda. Ele apesar da entrega dos reféns e ter se comprometido a um afastamento, logo após a entrega dos reféns, eles continuaram atuando como uma força de segurança e muitas vezes como uma força de vingança, atuando contra grupos que colaboraram com Israel durante o conflito. Então, ainda é um desafio. O segundo desafio para Trump é a Ucrânia, né? Está na mesa de negociação, ora avança, ora recua, há pressão ora sobre Zelensky, ora sobre Putin, né? Você vê que Vladimir Putin, ele raramente faz concessões, mas ele sempre se abre à oportunidade das negociações, porque com isso ele acaba ganhando tempo e tentando continuar a ofensiva numa guerra que está se arrastando por um longo período e que avança militarmente a passos muito curtos. Então ele tem tentado ganhar tempo, tentar ganhar pressão para poder fazer isso. Então é uma situação complicada. E outra coisa que Trump coloca como presidente da paz, mas a gente tem que tentar entender um pouco também o que é a paz para Trump. Trump, ele colocou em março desse ano, numa das primeiras ordens executivas, a expressão, a paz pela força. É uma expressão dentro das relações internacionais muito conhecida e que ganhou força no imaginário norte-americano com o presidente Ronald Reagan, que foi o presidente que acabou levando ao fim da Guerra Fria, né, no auge da disputa com a União Soviética, e que num discurso em 84 ele falava sobre isso. O que é a paz pela força? É você se rearmar, você ter presença militar, você ter ação efetiva para impor a paz. É, por exemplo, o que aconteceu no conflito que o Trump disse que resolveu entre Irã e Israel. Irã e Israel estavam disputando a questão, do lado, o Irã apoiando os grupos que estavam atacando Israel, Israel, por outro lado, tentando conter esse apoio e o programa nuclear bélico do Irã, bombardearam, eles trocaram bombardeios, e como que os Estados Unidos entraram nessa história? Foram lá e bombardearam as instalações nucleares iranianas com um armamento destruidor de bunkers que Israel não possuía, né? É uma situação que é muito difícil de você levar, mas é a forma com que ele encara a paz. Ele faz isso não só pela paz, né, Fred? Se a gente pegar um paralelo ali, resolver a situação dos imigrantes também, é tudo ali pelos extremos, né? Resolver a situação dos imigrantes na avaliação dele é retirando todo mundo, colocando todo mundo ali no mesmo bolo ali, como todo mundo, esses imigrantes foram criminosos. A situação da Venezuela, que a gente sempre discute muito aqui, o que eles estão fazendo de uma invasão, se é ou não, é para combater o narcotráfico. Então, sempre tem essa afirmativa que o mal ali está sobrepondo, né? E a solução é sempre militar, né? Você vê que os Estados Unidos, no caso da Venezuela, como você citou, a proposta é de resolver o problema do narcotráfico, a entrada de fentanil e de cocaína nos Estados Unidos. Por isso, atacam-se barcos na região do Caribe e do Pacífico, manda-se uma força militar que nem é
adequada para esse tipo de combate, né, mais adequada a uma guerra convencional, como porta-aviões, submarinos nucleares, bombardeios estratégicos B-52. Né? Então é uma situação em que ele faz uma demonstração de força muito grande. Mas essa paz pela força também é a paz da consolidação da hegemonia americana na ordem internacional. Né? Ele, durante muitos anos, Trump entendeu que os Estados Unidos foram enfraquecidos ao se envolver em várias guerras exteriores. Ele se envolver em relações multilaterais, no qual ele acabava financiando mais do que recebia financeiramente, né? Vamos colocar dessa forma. Tanto é que você vê a pressão que ele faz em relação à Europa. Então essa paz também passa pela hegemonia, pelo controle dos Estados Unidos sobre a ordem internacional. Tanto é que há um investimento, combinando isso, a busca de orçamentos militares que chegam a casa de $1 trilhão. Né? E também você vê uma outra questão ainda dessa busca de consolidar o que ele chama de sua área de influência, a sua doutrina Monroe, né, que é a atualização da doutrina Monroe da América para os americanos, né, que é o reforço da América Latina, do Caribe, etc., dentro do guarda-chuva americano, reduzindo seu compromisso com antigos aliados, como, por exemplo, a Europa. Então, isso faz parte. Né, e essa é a imagem dele de paz. Agora, também tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que o Prêmio Nobel da Paz é uma categoria mais política do que pacífica. Tem alguns históricos assim na concessão do Prêmio Nobel da Paz que nem parecem que foram dedicados a pacifistas. Né? Por exemplo, em 1973, Henry Kissinger e Le Duc foram premiados com o Prêmio Nobel da Paz. Le Duc, que era o líder por causa do fim da guerra do Vietnã em 72, nos Acordos de Paris. O problema é que a guerra do Vietnã continuou por mais 3 anos entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Le Duc não aceitou receber esse prêmio Nobel. E o que Henry Kissinger, por outro lado, era o articulador de uma série de políticas dos Estados Unidos que levaram a quedas de governos na América Latina. Ele se envolveu em incentivo a conflitos na África, na Ásia, e ainda assim ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Outro prêmio que foi considerado muito polêmico foi o prêmio de 1994 para Isaac Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat pelos acordos de Oslo que teriam colocado um fim na guerra do Oriente Médio, que é o troféu que Trump também assina. Todo mundo sabe que de 1994 em diante o conflito continuou, houve 2 intifadas, houve mais um conflito no Líbano, houve mais um conflito, envolvimento de conflito de Israel na Síria, e houve uma expansão do conflito na região que não combinava. E mesmo Yasser Arafat e Isaac Rabin, eles participaram de ações e governos que levaram a muitas mortes na região. Então, premiou-se pessoas que, no final das contas, eles tiveram uma passagem de defesa pela paz, mas o histórico também não combinava. E terceiro, que a gente não pode esquecer que foi o que motivou o Trump, que é o Prêmio Nobel da Paz de 2009 para Barack Obama. Que é muito questionado por muitas pessoas, né? O mérito desse prêmio, né? Ele ganhou pelo histórico de defesa diplomática da paz no primeiro ano de governo dos Estados Unidos. Deu tempo de fazer tudo isso aí? Deu tempo, pelo menos, de conduzir 2 guerras, porque ele estava conduzindo 2 guerras de ocupação. Os Estados Unidos ocupavam o Iraque e o Afeganistão. Então, assim, eram prêmios bastante polêmicos. Agora, você pergunta para a academia, se a gente já premiou essas condições, por que não premiar o Donald Trump, que está reformulando a ordem mundial, e a gente tem que se adaptar de alguma forma a essa nova realidade?